Saudações tricolores, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E tá complicado o negócio pro Fluminense, hein? Poderia estar pior, eu sei que poderia estar pior. Eu sei que o Fluminense poderia ter perdido na sua estreia. Mas, tecnicamente falando, o Fluminense tem muitos erros e tem muita coisa que precisa melhorar. Se a gente ficar batendo palma, um monte de erro acontecendo, os erros não vão mudar nunca. A gente precisa cobrar. A cobrança precisa acontecer. A torcida tricolor, por mais que tenha todos os desfalques, né? Do time titular foi Cano, Keno e Ganso. Do time titular, tá? A torcida esperava um time mais ofensivo, um time agredindo o Alianza Lima, que é um time muito fraco comparado ao Fluminense. Carlos, como assim? O Alianza Lima é bom, tá em 6º lugar, é o time mais tradicional, não sei o que, do Peru. Preste atenção, gente, preste atenção. O Alianza Lima, eles se contentaram e ficaram felizes com o empate contra o Fluminense. Agora eu te pergunto, por que o time do Alianza Lima do outro lado ficou feliz com o empate em cima do Fluminense? Porque eles sabem que é muito inferior do que o Fluminense, eles entendem isso. Eles sabem que eles têm noção que estão jogando contra um time que é muito bom tecnicamente, que tem grandes jogadores, que é o atual campeão da América. Então a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre esse início de Libertadores do Fluminense que decepcionou. O Fluminense, cara, é bizarro. É bizarro. O último chute a gol do Fluminense foi do John Kennedy contra o Botafogo. Foi o último chute a gol do Fluminense contra o Botafogo. Ou seja, pra que tem tantos... Pô, e aí você tem no seu time... Tudo bem que o Cano não jogou esse jogo, mas o Cano tava jogando. Os últimos jogos ele jogou. Aí você tem no seu time um centroavante que nos últimos 2 anos marcou mais de 80 gols. Alguma coisa tá muito errada, gente. Não é possível que você do outro lado aí esteja olhando o Fluminense jogar e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem coisas que precisam ser melhoradas e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa seu like e se inscreve no canal. Confere se você ativou as notificações. Bom, eu vou abrir aqui na tela para vocês já o próximo jogo, tá? O próximo jogo vai ser contra o Colo-Colo. Eu estarei dentro do Maracanã. Vai ser 9 horas da noite, dia 9 de abril. Se eu não me engano, cai quarta-feira, é isso? Não, terça-feira. Terça-feira vai acontecer o jogo do Fluminense. Inclusive, eu tinha acabado de tirar aqui o meu ingresso, acabei de fazer o check-in, na verdade. Bom, o negócio é o seguinte. Você espera mesmo que no próximo jogo do Fluminense, no próximo jogo, contra o Colo-Colo dentro do Maracanã, vai ter uma diferença muito grande, tecnicamente, do Fluminense? Vai atacar o Colo-Colo, vai amassar o Colo-Colo? Eu acho muito difícil. Pode acontecer, tá? Assim, esse jogo contra o Alianza Lima, a gente não pode crucificar todo mundo, porque teve seus destaques. Vou começar pelo goleiro Fábio. O Fábio, por mais que a gente não goste, que ele tem aquela saída de bola, por mais que teve... o Fábio poderia pegar aquele chute, cara, assim, foi indefensável, foi um chute difícil, tá? O goleiro, quando o atacante está vindo, ele tem várias opções na cabeça dele para ele se posicionar. O Fábio se posicionou, eu acho que o Fábio pensou que ele ia bater do lado esquerdo, ele bateu aqui no contrapé do Fábio, enfim. O Fábio fez defesas importantes nesse jogo, acho que fez 1 ou 2 defesas importantes. E Marquinhos, por exemplo, foi o destaque. Tem que falar, né? O Marquinhos, ele realmente foi o destaque do jogo. Eu tenho aqui os números do Marquinhos contra o Alianza Lima. Jogou 90 minutos, de 64 passes ele acertou 57, de 5 bolas longas certas ele teve 4, errou 1. Drible certo, de 8 ele acertou 2, né? Isso aqui tá abaixo da média. Cruzamento certo de 7 acertou 1, até porque o Diniz colocou ele do lado inverso do que ele joga, né? Ele joga de ponta esquerda, se eu não me engano ele botou de ponta direita. E aí ele tava até tendo dificuldade para cruzar. Mas tudo bem. Chutes no alvo, 1 de 1. 2 desarmes, 2 passes decisivos, 2 faltas feitas e 1 falta sofrida e 1 gol. Fez aí o seu primeiro gol vestindo a camisa do Fluminense. Mas o pouco que você viu, porque assim, um jogo é muito pouco, 90 minutos é muito pouco dentro do futebol para você analisar um jogador. Mas o pouco que você viu, já dá para perceber que o Marquinhos é um jogador diferenciado. É um jogador com muito potencial. Pelo menos potencial a gente consegue afirmar. Pô, esse cara tem potencial. Vai pra cima do adversário. Foi muito participativo no jogo. Agora, você pega... Aí é que eu falo, gente.
Não faz sentido nenhum você pegar um cara desse e botar o cara na lateral direita, pô. Você vai matar o cara, pô. Eu não sei se foi lateral direita ou esquerda que o Diniz colocou agora, não tô lembrado, mas você não pode fazer isso, porque você vai matar. Ah, como assim não pode? O Caio Paulista era ponta e virou lateral. Um ótimo lateral, mas nem todo mundo é Caio Paulista. Se a gente for levar o futebol dessa forma, acaba. Você arrebenta com o jogador. O que aconteceu? O que ele rendeu na lateral? O Marquinhos jogou nada. Aí a torcida cai em cima do moleque, começa a xingar o moleque, começa a falar que o moleque é ruim, que não sei o que. Por quê? Porque o moleque tá jogando na posição errada. E ontem ele fez isso. O Diniz ele colocou na ponta inversa do que ele joga. Mas ainda assim ele se destacou. Eu tenho certeza que se ele tá jogando na ponta esquerda, que eu acho que o Marquinhos é ponta esquerda, quando ele chega... Desculpa. Quando ele chega perto do escanteio ali pra fazer o... Ele vai fazer o cruzamento certo, porque caiu no pé certo dele. Mas quando cai no pé errado, que é o pé fraco, né, ele não consegue fazer o cruzamento. Mas ainda assim, muito bom jogador. Se continuar dessa forma, vai colocar o Keno no banco, tá? Vai colocar o Keno no banco, isso aí é fato. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos referente ao Marquinhos. Outro destaque, na minha opinião, foi o Douglas Costa, cara. O Douglas Costa que veio pro Fluminense, né? Já mostrou ali que ele quer jogar, né? A gente sempre falou isso. Pô, se o Douglas Costa entrar pro Fluminense, vem pro Fluminense e ele quer jogar, se ele querer jogar, meu irmão, esquece. Porque ele é um jogador muito diferenciado. É um jogador muito bom. Eu vou abrir o campinho aqui que fica melhor pra gente analisar. Ó, vou falar bem rápido aqui, tá? Bem rápido e objetivo sobre cada jogador. Minha opinião sobre cada jogador. Lelê, esquece, meu irmão. O Lelê, infelizmente, me desculpe, Lelê, não é nada pessoal você, mas não tem condições do Lelê continuar sendo jogador do Fluminense, irmão. Centroavante, a não ser que arrume outra posição pra ele. Diniz, já que você gosta de... Um recado pra você, Diniz. Você que gosta de trocar jogador de posição, ache outra posição pro Lelê, irmão. Ache outra. Me desculpa, mas acho, a única coisa que o Lelê fez foi um impedimento. Que todo jogo ele é impedido, que o Lelê não sabe ficar em posição legal. Ele sempre fica impedido. Vamos lá. Renato Augusto saiu, né? Sentiu, saiu, não tenho o que falar sobre ele. Marquinhos, já falei. John Ares, é aquilo, cara. John Ares dispensa comentários. John Ares é um jogador excelente. É o motor do Fluminense. É o pulmão do Fluminense. O cara corre o jogo todo. Tá sempre onipresente em todos os lados do campo. Assim, dispensa comentários. John Ares, nota 10. Martinelli, cara, o Martinelli jogou muito também, tá? Assim, eu tenho que bater palma pro Martinelli, que o Martinelli, até de zagueiro, que ele jogou de zagueiro, grande parte do jogo, ele foi muito bem, muito seguro. O Martinelli ali na zaga, ele dá o que o Fluminense não tem na zaga, ele dá velocidade, né? Você pode até, não sei se você lembra de uma jogada que ele deu o carrinho. Então, assim, o Martinelli foi muito bem no jogo de ontem também, e vem evoluindo, cada jogo que passa, o Martinelli tá cada vez melhor. André não voltou a ser o André de 2023, mas eu senti um pouquinho de melhora. Vamos botar aí uns 15, 20% melhor do que os últimos jogos, tá? O André mais participativo do que os últimos jogos. Os últimos jogos ele estava simplesmente abandonado. Inclusive, eu acho que isso aconteceu porque o Diniz coloca, em vez de colocar o André na zaga como ele sempre faz, ele solta o André e coloca o Martinelli na zaga. E aí, certo tempo do jogo, fica Felipe Melo e Martinelli na zaga. Bom, Thiago Santos, cara, eu acho que ele poderia ter tirado aquele gol, poderia ter dado o bote certo, ele foi errado na hora do gol do Alianza Lima, mas também não dá pra crucificar o Thiago Santos, que vem jogando bem nos últimos jogos, mas ainda assim, acho que tem que ter um zagueiro ali no lugar dele, acho que ele é bom ali pra compor elenco, mais nada. Xavier, vou dar um desconto pra ele porque voltou de lesão agora, mas muito pouco participativo no jogo, muito inseguro ainda, tá pegando segurança de novo, até porque no primeiro, com 40 segundos de jogo ele já tomou uma pancada no tornozelo, o Xavier. Normal, pra mim um dos melhores laterais do Brasil, laterais direitos do Brasil. Felipe Melo, cara, desatento grande parte do jogo, errando passe bobo, mas ainda assim conseguiu se manter e fazer ali o seu feijão com arroz. Vou dar uma nota 5 pra ele. Já o Marcelo, o gol que a gente tomou saiu do pé dele, né? O Marcelo foi fazer uma jogada pra dentro da área, a bola bate e volta, a gente toma um contra-ataque e o Alianza Lima faz um gol. Cara, assim, o Fluminense não chutar a gol é um problema muito grande. Mas, por outro lado, se a gente parar pra pensar, o Fluminense é um time e o Diniz ele gosta muito de colocar os jogadores na frente da linha da bola. Então você vê que o Fluminense
vai pra cima do adversário, e aí fica um jogador segurando a bola e todo mundo na frente da linha da bola. Se o Fluminense perde, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a Alianza Lima, toma um contra-ataque e toma um gol. Tá? Então é difícil você pedir pro Fluminense chutar, porque não vai acontecer isso. Se o time tá todo na frente da linha da bola e o cara dá um chute, a bola bate e volta, o time adversário ele tá de frente pro nosso gol. Os jogadores do Fluminense eles vão ter que virar pra correr. Os caras já estão de frente pro gol. Então você consegue entender que não dá pra ficar chutando igual um maluco o tempo todo. Mas, por outro lado, você ter 80% de posse de bola e não dar um chute no gol, é sacanagem, pô. É vergonhoso isso. Tem coisas que não encaixam. Sabe o quebra-cabeça que não encaixa? É a mesma coisa. Essa frase não encaixa. Não tem como encaixar. Você ter 80% de bola e ter 0 chutes no gol. Foi o que o Fluminense teve no primeiro tempo. Praticamente no jogo todo. No jogo todo foi quase 80% de posse de bola e 2 chutes a gol. Não tem como fazer isso. O Fluminense ele precisa ser mais objetivo, igual era ano passado. Tá? Parar com esse negócio de o Cano ter que voltar toda hora pra marcar, porque o Cano não é zagueiro, o Cano é centroavante. Pode voltar de vez em quando? Pode, mas toda hora não tem como. O cara perde a bola no meio de campo, o Cano volta igual um maluco. Ele abaixa a cabeça e volta, igual um doido. Pra trás. Aí você vai matar o cara, pô. O Cano é goleador, ele é matador, tem que deixar ele lá na frente. Quanto mais ele perto do gol, melhor. Quanto mais o Cano perto do gol, maior o risco do adversário tomar um gol, pô. Maior a probabilidade do Fluminense fazer um gol, porque o Cano, o goleador, tá ali. O cara que fez 80 gols, mais de 80 gols, gente, nos últimos 2 anos. Então o Fluminense tem que ajustar, na minha visão. Esses são os pontos mais importantes. Obviamente que tem mais pontos, tem mais falhas. Se a gente for falar de tudo, a gente vai ficar aqui 1 hora. Não é a intenção desse vídeo. A intenção é realmente alertar. Ligar o alerta precisa estar ligado. A gente achou que o Fluminense ia voltar melhor. Não voltou contra o Alianza Lima. Tinha tudo para ganhar o Alianza Lima, que é um time muito fraco comparado ao Fluminense. E eles mesmos sabem disso. Eu acho que o Fluminense poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. E Lelê, infelizmente, não tem como mais. Coloca nos comentários o que você achou do jogo. O que você acha que pode melhorar no elenco do Fluminense. O que a gente pode fazer para melhorar. Enfim, vou estar lendo os seus comentários aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.